Olá a todos! Nesse vídeo iniciaremos o estudo de átomos multieletrônicos. Eu já adianto que para esses sistemas com mais de um elétron não há solução analítica explícita para a equação de Schrödinger. De forma que, para resolver esses sistemas, necessitamos lançar mão de métodos aproximados, como aqueles que se baseiam na teoria da perturbação ou na teoria variacional. Nesse vídeo, veremos uma primeira aproximação de como expressar a função de onda para sistemas multieletrônicos. E, posteriormente, veremos então a teoria variacional e a teoria da perturbação. E, posteriormente, no curso, veremos a teoria da perturbação e a teoria variacional. Vamos lá. Antes, entretanto, eu preciso introduzir um sistema de unidades amplamente utilizado em cálculos atômicos e moleculares, que simplifica em muito as suas equações. Unidades naturais de massa e carga em sistemas atômicos ou moleculares é, claro, a massa de um elétron, bem como a magnitude de sua carga. É nesse contexto que emergem as unidades atômicas, que estão sumariadas nessa tabela. Nesse sistema, a unidade de massa é uma unidade da massa do elétron, ou uma unidade atômica. A unidade de carga é a carga de um próton, ou uma unidade atômica. A unidade de comprimento, por exemplo, é o raio de Bohr, enquanto a unidade de energia é o Hartree, e assim por diante. Nesse sistema, a equação de Schrödinger para átomos hidrogenoides, que é menos h cortado ao quadrado dividido por 2m, aqui que multiplica o Laplaciano, que é o termo de energia cinética, menos o termo de energia potencial, ok? Que vai ser 4π E0, permissividade. O Hamiltoniano, então, aplicado na função de onda, vai dar o produto da energia e a função de onda. M aqui, nós estamos considerando a massa do elétron ao invés de sua massa reduzida, o que deve introduzir um erro muito pequeno. Em unidades atômicas, a massa aqui do elétron vai ser dada em função da massa do elétron, então é uma unidade. H cortado é uma unidade do momento angular. A unidade da carga do elétron é a própria carga do elétron, então será uma unidade. E, finalmente, nós vimos a permissividade equivale a uma unidade atômica também. Assim, essa equação é descrita em unidades atômicas da seguinte forma: 2 Laplaciano menos Z sobre R. É isso. A energia de um átomo hidrogenoide, que é dado por E igual a carga nuclear ao quadrado, E elevado à quarta, e a massa do elétron, mais uma vez substituindo a massa reduzida pela massa do elétron, 8 quadrado, H ao quadrado, N ao quadrado. Negativo, claro. Como nós sabemos que um Hartree é igual a essa expressão, nós podemos então multiplicar a energia por esse fator unitário, um Hartree, que é igual a
massa do elétron multiplicada por E a quarta, aqui, dividido por 16 π ao quadrado, constante de permissividade, H cortado ao quadrado. Quando nós simplificamos este cálculo, encontramos que a energia de átomos hidrogenoides em unidades atômicas é menos Z quadrado dividido por 2N ao quadrado. Assim, a energia para o hidrogênio, em que Z é 1, no estado fundamental, em que N é 1, é de meio Hartree. Ok? A função de onda que descreve o estado 1s do hidrogênio, que é dado por Z ao cubo dividido por A0 ao cubo multiplicado por π elevado a meio, em que A0, lembra, era o raio de Bohr, multiplicar então por E menos ZR dividido por A0 em unidades atômicas, fica assim: Z ao cubo dividido por π elevado a meio E menos ZR, ok? Isso porque a unidade de comprimento em unidades atômicas é o raio de Bohr. Nós precisamos ainda compreender uma propriedade muito importante do elétron, que é o spin. Evidências experimentais há de que, além do momento angular orbital, que é oriundo do movimento pelo espaço do elétron, o elétron tem um outro momento angular que lhe é intrínseco. Este momento angular intrínseco é chamado de spin. A existência do spin do elétron é prevista pela equação relativística de Dirac. No entanto, na versão não relativística de Schrödinger, a existência do spin do elétron tem de ser incluída à teoria na forma de um postulado adicional. Apesar de ser geralmente comparado ao movimento de rotação ao redor de um eixo, o momento angular do spin de um elétron não se deve a esse movimento. Na verdade, é impossível saber se o elétron está realmente girando. Assim, é preferível considerar o spin como uma propriedade intrínseca, como a massa, a carga, uma propriedade que é consequência da existência da partícula. Ou seja, o elétron possui um momento angular orbital que advém do seu movimento pelo espaço e possui um outro momento angular que advém de sua própria existência. A esse último nós denominamos spin do elétron. Nós já vimos que o módulo do momento angular orbital é dado em função do número quântico do momento angular, L, por essa expressão aqui, em que L pode assumir os valores de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ok? O componente Z do momento angular é dado por mh cortado, às vezes denominado por ml. M deve assumir valores de menos L até L. Ou seja, se o L for 2, o M pode assumir os valores de menos 2, 1, 0, 1 e 2. De forma análoga, o módulo do momento angular de spin, S, é dependente do número quântico de momento angular
do spin, que é S, da seguinte forma. Só que o número quântico do momento angular do spin pode assumir um único valor, que é S igual a meio. Em realidade, dependendo da partícula elementar, o número quântico do momento angular de spin pode ser um spin fracionário ou inteiro. Partículas que têm número quântico de spin fracionário são férmions, e aquelas que têm spin inteiro são os bósons. Elétrons, prótons e nêutrons têm número quântico de spin igual a meio e, portanto, são férmions. O componente Z do momento angular de spin depende do número quântico do componente Z do momento angular de spin ms, sendo ms H cortado. E da mesma forma, ms varia de menos S até S em etapas integrais, de forma que os valores de ms podem ser menos meio ou mais meio. Ou seja, o momento angular de spin depende do número quântico do momento angular de spin, que pode assumir um único valor, que é meio. Por outro lado, o componente do momento angular de spin é dado por ms H cortado, em que ms é o número quântico do componente Z do momento angular de spin, que pode assumir apenas os valores de menos meio e mais meio. Nós então calculamos o módulo do momento angular de spin, substituindo nessa expressão o número quântico do momento angular de spin. E encontramos então que o módulo do momento angular do spin vale 3/4 elevado a meio H cortado. Os químicos às vezes se referem a esse estado de ms com uma seta para cima e a este outro com uma seta para baixo. A figura na extremidade inferior direita é uma representação vetorial dessas grandezas. Então, observe que o módulo do vetor momento angular de spin tem o valor de raiz quadrada de 3/4 multiplicada por H cortado. E o componente Z, que é ms H cortado, pode ser meio de H cortado e menos meio de H cortado. Bem, a função de onda deve descrever um sistema tão inteiramente quanto possível. Portanto, ela também deve indicar em qual estado de spin o elétron está. Isso é feito definindo-se duas funções hipotéticas de spin. Aquela associada ao ms de meio nós chamamos de alfa, e a função associada a ms menos meio nós chamamos de beta. Então, a função de spin alfa se refere a ms meio, enquanto a função de spin beta a menos meio. O spin é incorporado na função de onda através das funções alfa e beta. A função de onda completa, então, é o produto da função de onda espacial multiplicada por alfa ou beta. Para o átomo de hidrogênio, por exemplo, podemos escrever um S alfa ou um S beta.
o produto da parte espacial, em que um S, como nós vimos, é Z ao cubo, dividido por π, elevado a meio, E menos ZR, já em unidades atômicas. Ao produto da parte espacial com a função de spin, nós chamamos de spin orbital. Aqui nós temos um spin orbital e aqui nós temos outro spin orbital. Aqui o elétron é alfa, significa que o ms é meio. E aqui a função de spin é beta, significa que o ms é menos meio. Bem, vamos começar então com o átomo de hélio, que contém 2 elétrons. Um elétron aqui que nós vamos chamar de elétron 1 e este outro aqui que vamos chamar de elétron 2. Aqui nós temos o núcleo, cuja carga é o produto do número atômico pela carga do elétron. A distância do elétron 1 ao núcleo é R1, enquanto a distância do elétron 2 ao núcleo é R2, e a distância entre os dois elétrons é R12. Nós temos inicialmente que construir o Hamiltoniano para esse sistema, e para isso temos que identificar todos os termos de energia cinética e energia potencial. Então, o Hamiltoniano vai ser igual. Bom, primeiro termo, energia cinética do elétron 1. M Laplaciano. Há também o termo de energia potencial associado à interação colômbica entre o elétron 1 e o núcleo. Esse termo é descrito pelo produto das cargas, então vai ser, de forma genérica, ZE ao quadrado, dividido por 4π E0 e a distância entre o elétron e o núcleo. Depois, o termo de energia cinética do elétron 2, elétron 2, e o termo de interação colômbica entre o elétron 2 e o núcleo. Okay? E, finalmente, o termo de repulsão entre dois elétrons. O termo de repulsão é uma contribuição positiva à energia. Então, vai ser mais E quadrado dividido por 4π E0 R, a distância entre os dois elétrons. A gente está descrevendo de forma genérica, mas o Z para o hélio vale 2. Esse Hamiltoniano, em unidades atômicas, ficaria assim. Energia cinética para o elétron 1, Z sobre R1, que é a energia potencial de atração do elétron 1 ao núcleo. Aqui, o termo de energia cinética do elétron 2, a energia de interação do elétron 2 ao núcleo e o termo de repulsão. Essas duas expressões são, por certo, equivalentes. É devido justamente a esse termo de repulsão que a equação de Schrödinger para o átomo de hélio não pode ser resolvida exatamente. Vale destacar que nós não consideramos a energia cinética do núcleo, pois estamos considerando apenas
o movimento interno dos elétrons em relação ao núcleo. A energia cinética do núcleo estaria, na verdade, associada ao movimento de translação do átomo, e isso não nos interessa. Nós podemos, em um primeiro momento, fazer uma aproximação bastante grosseira, e nós podemos descartar o termo de repulsão. E nós então reconhecemos que esses dois termos aqui, na verdade, constituem o hamiltoniano monoeletrônico para o elétron 1. E este daqui, o hamiltoniano monoeletrônico de um elétron para o elétron 2. Então, se nós chamarmos esse hamiltoniano aqui, que contém o termo de energia cinética e energia potencial para o elétron 1, e esse daqui de hamiltoniano 2, nós definimos um hamiltoniano aproximado pela somatória do hamiltoniano para o elétron 1 e o hamiltoniano para o elétron 2. Nós sabemos que a solução para esses hamiltonianos monoeletrônicos são as soluções do átomo de hidrogênio. Nesse caso aqui, precisamente de um hidrogenoide, com Z igual a 2. E nós já vimos anteriormente no curso que quando o hamiltoniano é separável, a solução é o produto das soluções de cada hamiltoniano e a energia será o somatório das energias de cada partícula. Nós podemos ver isso algebricamente. Imagine que a solução para o hamiltoniano 1 seja φ1 e a solução para o hamiltoniano 2 seja φ2. Então vamos imaginar que a solução para o hamiltoniano aproximado é o produto da solução para o hamiltoniano 1 para o hamiltoniano 2. Ok? Não podemos esquecer que este φ são soluções do átomo de hidrogênio. φ1 seria a função para o elétron 1, que seria Z, nesse caso, 2 ao cubo, dividido por π, aqui em unidades atômicas, e menos 2R1. Enquanto que φ2 seria a solução do hidrogenoide, 2 ao cubo, que o Z é 2, dividido por π, meio, e menos 2, que é o Z, R2. Ok? Então, vejamos se de fato o produto das duas soluções dos operadores monoeletrônicos será uma autofunção do hamiltoniano aproximado. Então ficaria assim, olha, o hamiltoniano aproximado, que é o hamiltoniano para o elétron 1 mais o hamiltoniano para o elétron 2, aplicado na função de onda, que é o produto da solução para o elétron 1 e da solução para o elétron 2. Então, hamiltoniano aproximado, aplicado no produto, vai ser igual, olha lá, esse hamiltoniano são hamiltonianos, né? São operadores. O hamiltoniano 1 aplicado no produto, mais o hamiltoniano 2 aplicado também no produto. Então, hamiltoniano aproximado, aplicado no produto, vai ser igual. E aqui é o seguinte, esse hamiltoniano
só age sobre o elétron 1 e não sobre o elétron 2. Então, podemos trazê-la aqui para frente. Hamiltoniano monoeletrônico para o elétron 1. E aqui ocorre algo semelhante. Esse hamiltoniano age apenas sobre o elétron 2. Então, nós trazemos a função para o elétron 1 aqui para frente. E o hamiltoniano para o elétron 2 aplicado na solução do elétron 2. Ok? Então, o hamiltoniano aproximado aplicado no produto. Então, vamos lá. O hamiltoniano completo para o átomo de hélio é este que está aqui. Para esse hamiltoniano, nós não temos uma solução analítica. Se nós excluirmos esse termo, que é o termo de repulsão intereletrônica, nós vamos obter um hamiltoniano que nós chamamos que é aproximado. Esse hamiltoniano, ele é a somatória de hamiltonianos monoeletrônico. Este termo é para o elétron 1 e este termo aqui é para o elétron 2. São operadores. A solução para esse hamiltoniano aproximado é o produto das soluções dos hamiltonianos monoeletrônico. E o alto valor é justamente a somatória dos autovalores das autofunções monoeletrônica. Essa aproximação que nós fizemos é chamada aproximação do elétron independente, porque os elétrons não interagem, uma vez que o termo de repulsão foi excluído. É claro que negligenciar o termo de repulsão é uma atitude bastante drástica, e certamente o simples produto das soluções monoeletrônicas não deve ser uma solução tão satisfatória para o sistema multieletrônico. Mas nós veremos que considerar a função multieletrônica como o produto de funções de onda monoeletrônica é um bom ponto de partida. Vale destacar que uma vez que nós negligenciamos o termo de repulsão intereletrônica, a energia calculada pela soma das energias monoeletrônica será menor que a energia experimental do átomo de hélio. Em particular, será de aproximadamente 40% menor. Mas, como disse anteriormente, a solução de um sistema multieletrônico como um produto de funções monoeletrônicas é um bom ponto de partida. Bem, vamos seguir então com o átomo de hélio. E, inicialmente, vamos então considerá-lo que no estado fundamental, a função de onda que descreve o hélio é dado então pelo produto de funções monoeletrônica hidrogenoides, como vimos anteriormente. Então, um S para o elétron 1 e um S para o elétron 2. Bem, só que a função de onda, para ser completa, e nós já vimos isso, ela deve incluir também a parte de spin. E os elétrons podem ser alfa ou beta. Então, nós temos 4 possibilidades. Vamos lá. A função do hélio pode ser que o elétron 1 seja alfa e o elétron 2 também seja alfa. Em princípio, sim. Uma outra possibilidade é que o elétron 1 seja alfa, mas o elétron 2
seja beta. Uma outra possibilidade é que o elétron 1, que está num S, seja beta. E o elétron 2, que também está num S, seja alfa. E uma outra possibilidade é que o elétron 1 seja beta e que o elétron 2 também seja beta. Ok? Nós podemos escrever todas essas funções isolando a parte espacial. Então ficaria assim: 1s1, 1s2, que multiplica. Nesse caso, olha, elétron 1 alfa, elétron 2 é alfa também. Então ficaria alfa 1, alfa 2. Aqui o elétron 1 é alfa e o elétron 2 é beta. Então, alfa 1, beta 2. Aqui, elétron 1 é beta, elétron 2 é alfa. Então, é elétron 1 é beta e elétron 2 é alfa. E, finalmente, o elétron 1 é beta e o elétron 2 também é beta. Então, nós multiplicamos a parte espacial por cada uma dessas partes de spin. Bem, aqui é um ponto muito importante, que é o fato dos elétrons serem indistinguíveis. Os elétrons são idênticos entre si e não há qualquer maneira de determinar experimentalmente qual elétron tem o ms mais meio e qual tem ms menos meio. Na mecânica clássica, podemos distinguir duas partículas idênticas uma da outra, seguindo suas trajetórias. Contudo, o princípio de incerteza de Heisenberg impossibilita seguir a trajetória de uma partícula na mecânica quântica. Portanto, a função de onda não deve fazer distinção entre os elétrons. Ou ainda, a distribuição da partícula deve ser independente de como rotulamos os elétrons na função de onda. Por isso, essa combinação de spin e esta daqui não são válidas, pois elas fazem distinção entre os elétrons. Esta daqui, por exemplo, diz que o elétron 2 é beta, enquanto o elétron 1 é alfa. Ou seja, está distinguindo os elétrons. Aqui, diz que o elétron 1 é beta e o elétron 2 é alfa. Assim, para atender à indistinguibilidade dos elétrons, nós combinamos essas duas funções de spin. E a combinação pode ser pela soma ou pela diferença. Então, nós teremos a função do hélio como a parte espacial multiplicado pela combinação. Aqui nós temos um fator de renormalização e a combinação das duas funções, alfa 1, beta 2, mais beta 1, alfa 2. E podemos fazer a combinação pela diferença também. Vai ficar um S1, um S2 e agora alfa 1, beta 2 menos beta 1, alfa 2.
E nós seguimos tendo as outras funções, que é a parte espacial, com esta daqui, que é alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Veja que aqui, que a combinação tornou o elétron indistinguível. O elétron 1, ele aparece como alfa aqui, e ele aparece como beta aqui. E o elétron 2, ele aparece como beta, mas aparece como alfa. Da mesma forma, ocorre com a combinação pela diferença. Elétron 1 é alfa, elétron 1 é beta. Elétron 2 é alfa, elétron 2 é beta. Aqui é importante destacar que quando nós trocamos a posição de duas partículas e a função de onda não se altera, a função de onda é simétrica. E quando nós trocamos a posição de duas partículas e a função de onda troca de sinal, então nós temos uma função que é antissimétrica. Então observe que a parte espacial dessa função é simétrica, porque se nós trocarmos os elétrons de posição, colocarmos o 2 aqui e o 1 aqui, nós vamos ter a mesma função. Então, esta função ela é simétrica, a parte espacial. A parte de spin aqui, ela também é simétrica. Veja, eu vou colocar aqui, ó, alfa 1, beta 2, mais beta 1, alfa 2. Vamos fazer a troca dos elétrons, então. Aqui onde é 1, eu vou colocar 2. Aqui onde é 2, eu vou colocar 1. Aqui onde é 1, eu vou colocar 2. E aqui onde é 2, eu vou colocar 1. Veja, nós trocamos os elétrons de posição. Só que essa função de spin e essa função de spin são iguais. Veja aqui, ó, alfa 1, beta 2, alfa 1, beta 2. Beta 1, alfa 2, beta 1, alfa 2. Ok? Vamos apagar aqui. Bem, esta parte aqui nós já vimos, é simétrica. Assim como esta daqui é simétrica e esta daqui é simétrica. Ok? O que significa? Como quando trocamos dois elétrons de posição, a função não se altera. Aqui, a parte de spin é antissimétrica. Por quê? Vamos colocar aqui de novo. Ó, eu tenho alfa 1, beta 2, menos beta 1, alfa 2. Ok? Então, vamos trocar os elétrons de posição. Aonde tem 1, vou colocar 2. Alfa 2. Aqui, beta 1, menos. Beta, aqui está 1, vou colocar 2. E alfa, aqui está 2, vou colocar 1. Então, veja. A função, eu tenho alfa 1, beta 2. Depois que eu troquei de posição, eles aparecem aqui, alfa 1, beta 2, só que o sinal trocado. Assim como o beta 1, alfa 2 aparece aqui negativo, o beta 1, alfa 2 aparece aqui com sinal positivo. Então, esse é um caso em que a função de onda 1, 2 é igual a menos a função de onda
2, 1. Ok? Então, a parte de spin ali é antissimétrica. Ok? Bom, essa aqui claramente é simétrica e essa daqui claramente ela é simétrica. Ok? Porque se você trocar o 1 pelo 2, você vai ter a mesma função de spin. E por que estou falando isso? É devido ao princípio de Pauling, ou também do chamado teorema da estatística do spin, que diz que a função de onda de férmions devem ser antissimétricas com relação à troca de todas as coordenadas espaciais e de spin de quaisquer duas partículas. O elétron, como nós vimos, é um férmio, portanto, as suas funções de onda devem ser antissimétricas com relação à troca das coordenadas entre duas partículas quaisquer. Ou seja, de todas as coordenadas espaciais e de spin. Assim, funções de onda multieletrônicas aceitáveis devem ser antissimétricas. Mas lembrando a função como um todo. Então, nesse primeiro caso aqui, a parte espacial é simétrica e a parte de spin também. Quando nós multiplicamos uma função simétrica por outra simétrica, o resultado é uma função simétrica. Então, à luz do princípio de Pauling, essa solução aqui não é aceitável. Aqui, a parte espacial simétrica, a parte de spin simétrica. Portanto, a função como um todo é simétrica. Aqui é o mesmo caso. E, finalmente, nós temos aqui a parte espacial que é simétrica e a parte de spin que é antissimétrica. Quando nós multiplicamos uma parte simétrica por uma parte antissimétrica, e não confundir com não simétrica, por exemplo, essa função aqui, sozinha, ela é não simétrica. Ela não é simétrica porque, se trocarmos os elétrons de posição, nós não vamos obter a mesma função. Não é antissimétrica porque não troca o sinal. Ela simplesmente gera uma outra função. Então, ela é não simétrica. Ok? Mas voltando aqui. Essa função, a parte espacial é simétrica, a parte de spin é antissimétrica e o produto de uma função simétrica por uma antissimétrica resulta em uma função antissimétrica. Ok? Então, a função de onda multieletrônica, de 2 elétrons nesse caso, para o átomo de hélio, dado pelo produto de funções de onda monoeletrônica e com a incorporação do spin, é dada dessa forma aqui. Bem, nós acabamos de ver que a função de onda multieletrônica para o hélio, dado como um produto de funções de onda monoeletrônicas, nesse caso, soluções do átomo de hidrogênio, é dada então pelo produto da parte espacial pela parte de spin. Que é alfa 1, beta 2 menos alfa 2, beta 1. Ok? Então, esta parte é simétrica, essa parte é antissimétrica e o produto, então, é antissimétrico. E para chegar nessa função, nós examinamos as características de simetria da parte espacial e também da parte de spin. Há, no entanto, uma forma alternativa de se construir a função de onda utilizando um determinante, que nós chamamos determinante de Slater. É assim, a função de onda do hélio vai ser igual a 1 sobre raiz de n fatorial, em que o n é o número de elétrons, e o determinante. Nas linhas,
nós iremos escrever os spins orbitais. Então fica assim, um S, que é alfa, e o outro termo é um S, que é beta. Vamos escrever nas linhas os spins orbitais disponíveis. Repetimos. E aqui beta. É uma matriz quadrada, certamente. E então preenchemos com os elétrons. Na primeira coluna, elétron 1. E na segunda coluna, elétron 2. Ok? E aí está. Vamos ver? Vamos então expandir esse determinante. A função de onda para o hélio vai ser igual a 1 sobre... Temos 2 elétrons, fatorial de 2 é 2, então raiz de 2, que multiplica. E desenvolvemos então esse determinante, que vai ficar 1S1 alfa 1, este termo, multiplicado por este, 1S2 beta 2, menos este termo, multiplicado por esse, ok? Agora, isolamos a parte espacial, que aparece aqui, um S1, um S2, um S1, um S2. Que multiplica. Agora, alfa 1, beta 2, menos alfa 2, beta 1. Ou seja, esse resultado é igual a este. Bem, vamos ver como que fica então a função de onda para o átomo de lítio. E vamos usar diretamente o determinante de Slater. Então vai ficar assim: a função de onda para o lítio vai ser igual a 1 sobre raiz de n fatorial, em que n é o número de elétrons, são 3, então vai ser 1 sobre raiz de 6. São 3 elétrons, então o determinante vai ser 3 por 3, ok? E aqui nós vamos colocar os spin orbitais envolvidos. Então vamos colocar assim, um vai ser um S, e que vai ser alfa, o outro vai ser um S e vai ser beta, e o outro vai ser o 2S, que pode ser alfa ou pode ser beta, ok? Ou um ou o outro. Repetimos então os spin orbitais envolvidos. Um S aqui é beta, 2S e aqui é alfa. E finalmente, ok? Nós poderíamos ter, claro, escolhido beta, né, o que significa que esse nível é duplamente degenerado. Mas ok. Então agora o que nós fazemos? Colocamos os elétrons aqui, no determinante de Slater.
um, 2, ok? Bem, então a função de onda para o lítio vai ficar 1 sobre raiz de 6, e nós vamos então expandir esse determinante. Eu vou utilizar o teorema de Laplace. Lembre-se que a regra de Sarros, que é aquela em que você copia essas duas colunas aqui, só vale para determinantes de ordem 3. Se você tiver que trabalhar com o berílio, por exemplo, já não vai adiantar. Então vamos lá. Eu pego este termo aqui e multiplico por seu cofator, que é essa matriz aqui. Então vai ficar 1s2 beta 2, 2s3, alfa 3, menos 2s2, alfa 2, 1s3, beta 3. Ok? Agora pego esse outro termo aqui, então é menos 1s1, beta 1, multiplicado por 1s2, alfa 2, 2s3, alfa 3, menos 2s2, alfa 2, 1s3, alfa 3. E agora mais 2s1, alfa 1, que multiplica 1s2, alfa 2, 1s3, beta 3, menos 1s2, beta 2, 1s3, alfa 3. Ok? Então, a função de onda para o lítio vai ser 1 sobre raiz de 6, que multiplica. Vai ficar assim: 1s1, alfa 1, 1s2, beta 2, 2s3, alfa 3, menos 1s1, alfa 1, 2s2, alfa 2, 1s3, beta 2. Ok? Menos 1s1, beta 1, 1s2, alfa 2, 2s3, alfa 3, mais 1s1, beta 1, 2s2, alfa 2, 1s3, alfa 3, e finalmente
mais 2s 1 alfa 1s2 alfa 2, 1s3 beta 3, menos 2s1 alfa 1s2 beta 2, 1s3 alfa 3. Veja que a função de onda é constituída pela combinação de 6 termos, que é justamente o n fatorial, em que n é o número de elétrons. Se nós fizéssemos o mesmo tratamento para o berílio, por exemplo, teríamos a somatória de 24 termos, que seria 4 fatorial, ok? E uma outra questão é que, ao contrário do hélio, que nós conseguimos separar a parte espacial da parte de spin, nesse caso não é possível. De todas formas, temos aí a função antissimétrica aceitável para o átomo de lítio no estado fundamental. Bem, o determinante de Slater, ele revela de uma forma bastante natural uma característica muito importante de sistemas eletrônicos. Nós escrevemos a função de onda para o átomo de lítio alocando os 3 elétrons nos orbitais 1s e 2s, de forma que a configuração eletrônica é 1s2, 2s1. Uma pergunta que pode surgir é: por que não alocarmos os 3 elétrons no orbital 1s? Bem, vamos tentar construir essa função de onda. Então, a função de onda para o lítio vai ser 1 sobre raiz de 6, que multiplica o determinante de Slater. Então, aqui na linha nós escrevemos os spin orbitais. Então, nós temos um S alfa, temos um S que é beta, e já que o outro elétron vai no orbital S, ele pode ser alfa ou beta. Nesse momento, não há motivos para preferir um em relação ao outro. Vamos escolher alfa. Então, vai ficar 1s alfa. Ok? Copiamos, então, os spin orbitais nas demais linhas. E agora, populacionamos o determinante de Slater. Elétron 1, elétron 2, e elétron 3. E temos, então, que expandir esse determinante. No entanto, da álgebra de matrizes, nós sabemos que se 2 colunas ou 2 linhas forem idênticas, o determinante é zero. E isso é o que acontece no presente caso. Essa coluna é igual a esta daqui. Portanto, esse determinante é zero. E zero não pode ser uma função de onda possível, pois, se assim fosse, não haveria qualquer probabilidade de se encontrar os elétrons. Isso significa que a exigência de que a função de onda eletrônica seja antissimétrica
leva à conclusão de que não mais de um elétron pode ocupar um dado spin orbital, que é o princípio de exclusão de Pauli. Como um spin orbital é definido por 3 números quânticos do orbital e o número quântico do componente Z do momento angular de spin, alfa ou beta, o princípio de exclusão de Pauli exige que 2 elétrons não tenham os mesmos valores para todos os 4 números quânticos, N, L, ML e MS. Bem, vejamos um caso um pouco mais intrincado, que é o de construir a função de onda para o hélio no estado excitado, ou seja, o hélio na configuração 1s1, 2s1. Bom, a exemplo do que nós fizemos anteriormente, nós podemos iniciar escrevendo a parte espacial da função de onda como o produto da função hidrogenoide 1s para o elétron 1 e da função hidrogenoide 2s para o elétron 2. Então aqui é a função hidrogenoide do orbital 1s para o hélio+, e aqui a função de onda hidrogenoide 2s também para o hélio+. Ou seja, se nós quisermos explicitar esse produto, ele ficaria assim: a função de onda para o elétron 1 e 2 é aqui a função de onda hidrogenoide para o orbital 1s do hélio, portanto, a carga aqui nuclear é 2, R1, porque nos referimos ao elétron 1, que é o produto da função, então, para o elétron 2, que é 1 sobre π elevado a meio, multiplicado por 1 menos R2, porque estamos descrevendo o elétron 2, e menos R2. Ok? Mas aqui há um problema. Ocorre que se nós pegarmos esse produto e quisermos calcular, por exemplo, o raio médio do elétron 1 e o raio médio do elétron 2, nós conseguimos tranquilamente. E vamos encontrar que a distância, que o raio médio para o elétron 1 é de 3/4 em unidades atômicas, enquanto que para o elétron 2 é de 3 unidades atômicas. Entretanto, da perspectiva da obtenção desses valores via observação, essa informação não pode ser obtida. Não há como atribuir um dado valor de raio médio para um elétron específico. Os elétrons são, da mesma forma, indistinguíveis. O produto 1s2, 2s1 também não é aceitável. A distribuição dos elétrons deve ser independente do modo como nós os rotulamos. Para então garantir nós devemos combinar essas duas funções. E a combinação, ela pode ser tanto pela soma quanto pela diferença. Então vamos lá. Uma combinação para o hélio excitado é pela soma. Então vai ser 1s1, 2s2 mais 1s2, 2s1, e a outra vai ser então pela diferença. Hélio excitado, 1s1, 2s2 menos 1s2, 2s1. Ok? Nós devemos colocar aqui um fator de normalização, que é 1 sobre a raiz de 2,
e aqui também. Observe que a parte espacial da função de onda, dado por essa expressão aqui, é simétrica com relação à troca das coordenadas dos elétrons 1 e 2. Se nós trocarmos este daqui por 2, este por 1, este por 1 e este por 2, nós encontraremos a mesma função espacial. Então, esta função é simétrica, ok? Essa daqui é antissimétrica, ok? Nós sabemos que a função de onda total, ou seja, dada pelo produto da parte espacial pela parte de spin, deve ser antissimétrica com relação à troca dos elétrons, ok? A parte de spin que vai ser multiplicado por essa parte espacial tem que ser antissimétrica, para que o produto simétrico multiplicado por antissimétrico dê uma função de onda total antissimétrica. Por outro lado, deve ser simétrica a parte de spin, que será multiplicada pela parte antissimétrica espacial da função de onda. Bem, agora nós já vimos que no caso de dois elétrons, a função de onda da parte de spin antissimétrica é dada por 1 sobre raiz de 2, que multiplica alfa1, beta2, menos alfa2 e beta1. Ok? Nós também vimos que para dois elétrons, a função do spin simétrica pode ser alfa1, alfa2, pode ser 1 sobre raiz de 2, alfa1, beta2, mais alfa2 e beta1, e pode ser beta1 e beta2. Ok? Bem, nós havíamos visto que o simples produto de funções de onda monoeletrônica era, sim, autofunção do operador hamiltoniano aproximado. Será que essas funções que são dadas pela combinação dessas duas funções seguem sendo autofunções do operador hamiltoniano aproximado? Sim, seguem sendo. Primeiro, que o nosso hamiltoniano não relativístico não inclui o spin, de forma que a função do spin não vai introduzir nenhuma modificação. E, por outro lado, o que nós temos aqui é a combinação de duas autofunções do mesmo operador, que é o operador hamiltoniano aproximado. E a gente já viu no início do curso que a combinação de duas autofunções é, sim, uma autofunção daquele operador cujo autovalor é o mesmo das autofunções originais. Então, as funções de onda multieletrônicas dadas aqui são, sim, autofunções do operador hamiltoniano aproximado. E como o nosso operador não inclui nenhum termo relativístico, a energia depende apenas da parte espacial e não da parte de spin. Então, nós devemos esperar que este estado tenha uma energia e que esses três estados tenham outra. De fato, esse estado único aqui tem uma energia superior a esses três estados aqui. De forma que, se nós colocarmos aqui o eixo energia, nós teremos este estado aqui e nós teremos os outros três estados aqui. Esse estado nós chamamos então de singleto e estes aqui de tripleto. Ok? Bem,
Nos próximos vídeos, nós veremos então como melhorar funções de onda multieletrônicas dadas pelos produtos de funções de onda monoeletrônica, utilizando métodos aproximados baseados na teoria variacional ou na teoria da perturbação. Ok? É isso aí.